Boa noite a todos, boa noite a todas. Nós estamos no nosso 10º encontro, a 2 encontros do final da nossa jornada, um passinho lá do final, mais um pouquinho nós chegamos lá. Então vamos lá. Eu olho o outro e o outro me olha. É uma frase de Silva de 2009. Eu acho que aqui nós não temos esse problema, ela repete novamente a mesma frase. Então, vamos lá. Percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Por isso, te convidamos a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais este momento formativo. Vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio da participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista. Como já falei, nós não temos problema aqui. Então, a gente vai lá para a reunião do Design Thinking da Vivência. É a reunião de número 10 hoje. Design Thinking Vivência 1, na semana que vem a gente tem a Vivência 2. A nossa agenda de hoje, nós temos aqui 30 minutos para a descoberta, 25 minutos para a interpretação, 20 minutos para a fase da ideação, 2 minutos para o Saiba Mais e 3 minutinhos para concluir a nossa reunião. Hoje vamos vivenciar o Design Thinking com o objetivo de pensar sobre o processo de avaliação dos nossos estudantes. Pessoal, hoje a gente vai ver um pouquinho sobre as formas de avaliação, os processos avaliativos. Dentro do nosso componente, eu sempre trago assim, falo para os cursistas, que nós já temos um sistema de avaliação que sai do tradicional. A maioria, eu acredito aqui, que sai um pouco daquela prova, nós vamos avaliar somente através da prova objetiva ou da prova escrita. Aqui dentro de artes, nós já temos um modo, um olhar de avaliar, já diferente um pouco dos outros componentes. Então, quando a gente fala de avaliação em artes, a gente já traz algumas metodologias que saem um pouco do tradicional, do tão comum. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais dessas metodologias e de avaliação. Deixa eu só passar o videozinho aqui.
Então, ficou a pergunta fundamental ali. Como avaliar? Como avaliar os nossos estudantes? Será que avaliar é como uma receita de bolo, que a gente vai pegar o ingrediente X, X, Y e vamos avaliar? Será que todos os estudantes contemplam um único meio de avaliação? Acho que não, né? Eu já vi algumas carinhas ali. A gente fica bem claro quando a gente já pensa assim naquele estudante laudado, e quando a gente tem um estudante comum, aquele estudante laudado vai ter a mesma avaliação, a mesma forma daquele estudante dito, entre aspas, aqui comum? Eu posso avaliar um estudante de altas habilidades como eu avalio o meu estudante comum? Não, porque se eu avaliar assim, é comum que ele vai se sobressair muito mais do que os meus demais. Eu preciso, às vezes, propor para esse estudante um desafio muito maior, porque ele tem uma perspectiva de atingir algo maior. Pessoal, então vamos lá. Deixa eu só voltar aqui. O desafio, então, é como eu posso aprimorar ou inovar as minhas práticas avaliativas? Para uma resposta assertiva ao nosso desafio, precisamos exercitar a empatia diante dos agentes envolvidos nas dinâmicas avaliativas. Para isso, nesse momento, vamos realizar o exercício de pensar no processo de avaliação sob dois olhares: o do estudante e o do professor. Pessoal, eu vou dividir vocês em 5 grupos, tá? Vocês estarão hoje em 5 grupos diferentes, não é os mesmos grupos, tá? Vocês vão ver que vai estar um pouquinho diferente os subgrupos hoje. E eu vou entrar nesse subgrupo e vou só falando. No material, vocês vão perceber, deixa eu até compartilhar aqui. Deixa eu até compartilhar para ficar mais fácil. O que vocês vão fazer lá no subgrupo? Hoje a gente já está iniciando lá no subgrupo, já no início. Alô, professor, vamos... Ó, tá escrito lá. Alô, prof, vamos criar nosso mapa de empatia? Vamos simular uma situação de empatia em que você vai precisar mudar de posição, colocando-se no lugar da professora ou do estudante. Você será o estudante nesse momento ou o professor, conforme estará lá dirigido para o seu grupo. É importante que nesse exercício você assuma o lugar do outro, realmente pensando como se estivesse na posição de cada um dos envolvidos, ou seja, o que eu penso e sinto, o que eu vejo, o que eu falo e faço, o que eu ouço, quais são as minhas inquietações, quais são as minhas necessidades. Na sequência aqui, vocês terão esse mapa aqui grandão, que esse vocês não respondem agora. Ou melhor, cada grupo pode colocar uma resposta bem breve nesse mapa aqui, que depois a gente vai voltar a debater. Aí vocês vão ver que aqui embaixo está escrito grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 e grupo 5. Vocês vão responder só aquela frame do grupo de vocês, tá? Só aquela lá. Deixa eu até mudar aqui. Eu coloquei assim, vocês vão ver que vocês estão nomeados como sexto, sétimo, oitavo, nono, e eu nomeei primeiro ano médio, por mais que nós somos só fundamental, só para vocês se acharem como fosse sala de aula. Então, grupo 1, sexto ano, grupo 2, sétimo, grupo 3, oitavo, grupo 5, nono, e grupo 6, primeiro grupo 5, primeiro ano do ensino médio. Então, é sexto, sétimo, oitavo, nono e primeiro, tá? Ordem do menor para o maior, ali dos grupos também, só para vocês se localizar. Então, vocês respondem somente aquela frame que é do grupo de vocês, tá? Aí tem ali, o que eu penso e sinto, o que eu ouço, o que eu falo e faço, o que eu vejo. Aí lá em cima vai estar destacando se é para você se colocar no lugar de um professor
ou do estudante. Coloque-se no lugar do estudante Marcos, do grupo 5. Imagine-se no ensino fundamental com 14 anos. Descreva como se sente uma situação de avaliação escolar em que você obteve baixo rendimento. Imagine lá a situação. O aluno tem 14 anos, ele ainda está no ensino fundamental e ele não está apresentando um bom rendimento. O que ele pensa e o que ele sente? É uma situação como se fosse uma situação problema. O que ele ouve? O que ele vê? Então, vocês podem daí preenchendo ali, mas podem ser breve, não precisa se prolongar, tá? Eu vou abrir aqui, vocês terão 10 minutinhos. Deixa eu só colocar o timer. Vou liberar vocês 12 minutinhos.
Oi, Luiz, caiu lá? Ah, voltou.
Oi, pessoal. Alô? Estamos aqui. Saí de um grupo agora, entrei nesse. Vamos ver. É para responder aqui? Gente, eu tô aqui dele falar e o meu microfone estava fechado. Desculpa, deixa eu voltar lá então. E eu aqui dele falar. Desculpa. Professores, coloquem-se no lugar do estudante Marcos. Imagine-se no ensino fundamental com 14 anos. Descreva como se sente em uma situação de avaliação escolar em que obteve baixo desempenho. O que eu penso e sinto? Frustrado, desmotivado e baixa autoestima. O que eu ouço? Paz, preocupação com reprovação e falta de responsabilidade. O que eu falo e faço? A princípio digo que não me importo, mas no fundo é só uma autodefesa. O que eu vejo? Muito material que não consigo colocar em dia.
preguiça. Quais são as minhas inquietações? Vergonha da idade na turma. Quais são as minhas necessidades? Que o professor me ajude a entender os estudos. A situação, problema aqui número 2, grupo 2 não conseguiu resolver aqui. Professores, coloque esse lugar da professora Helena. Aqui era um professor. Imagina-se sendo professora do ensino fundamental há 18 anos. Descreva como se sente uma situação de avaliação escolar em que muitos estudantes obtiveram baixo desempenho. Vamos responder aqui juntos, então? O que ela pensa sim e sente? Pode falar. Possivelmente ela se sentiu ali naquele momento desmotivada, né? Desmotivada. Ela se sentiu desmotivada, preocupada, porque ela já tem tantos anos nessa profissão. O que será que está acontecendo? O que será que houve? O que ela ouve? O que será que ela escuta? Ela já está há 18 anos trabalhando. Prof, mudou ali pro menino de 14 anos. Opa, né? desculpa. Deixa eu só atualizar o arquivo aqui. Eu acho que ele tem alguém mexendo e ele está atualizando junto. Então, vamos lá. O que eu penso e sinto? Ela se sente, então, desmotivada, preocupada, né? Porque o que está acontecendo naquele momento? Ela já trabalha há tantos anos, ela já tem um perfil profissional, ela já conhece a realidade escolar. O que será que veio acontecer? O que ela ouve? O que será que ela escuta? Não tem domínio de sala, não domina o conteúdo, Essa professora já está ultrapassada. já A está gente vê, ultrapassada, nós mesmos como professores não acabamos fez o escutando isso. GE. O que eu vejo? Um professor que está tentando dar o máximo seu, um professor que está tentando melhorar, um professor que muitas vezes está se preocupando com aquilo, que ele já domina totalmente aquilo, mas que ele não está preocupado com a situação real daquele aluno, porque o que está acontecendo? Muitas vezes aquele aluno está desinteressado, ele vem para a sala de aula, ele não busca aprender, a gente vê muitos dos nossos alunos hoje que é o quê? Tela, e aquela cobrança, a gente pedindo, a gente retomando. O que ela fala e faz? O que Presta será que ela fala e atenção. faz? Pode falar, Dinara. Presta atenção, olha eu aqui. Presta Em atenção, olha eu último aqui. caso, faz o nivelamento. Vamos lá, pessoal. Vamos, olha aqui, presta atenção, olha aqui para o quadro. Vamos guardar esse celular agora, coleguinha. Por favor, deixa esse aparelho dentro da mochila. Olha eu aqui, o que a gente mais vê agora, né? Não é só um professor que está lá há 18 anos. Professor que está iniciando é qualquer um. Guarde o celular dentro da mochila, eu estou aqui. Às vezes tem que negociar com eles. Daqui a pouco vocês vão fazer uma atividade, aí você pode colocar o fone, ficar escutando uma musiquinha enquanto está fazendo. Isso mesmo. Quais são as minhas inquietações? A inquietação dela ali naquele momento seria a preocupação, porque a sala dela não está apresentando o resultado. Qual que é a necessidade dela? Que o aluno compreende ela, que o aluno visualize ela, que ela está ali, que ela está passando o conteúdo. Todos concordam? Acho que é isso. Sim, sim. Deixa eu só passar aqui para o próximo. Opa.
Prof, se você estiver falando, tá sem som, tá o microfone desligado. Gente, desculpa, perdão. Caiu a Meet, eu voltei e ela fechou e eu tô aqui falando. Tava falando mesmo. Acho que vocês devem ter visto pela câmera eu falando e gesticulando. Perdão. O que eu penso e sinto? Me sinto burra, sem capacidade e triste. O que eu ouço? Na próxima você vai melhorar. Se dedique mais, você precisa de um laudo. Você não prestou atenção. Acabei de falar. O que eu falo e faço? Não entendi. Eu esqueci. O que é para fazer mesmo? Pode falar, Carolina. Prof, eu acho que esse daqui era do nosso grupo, só que seria o grupo 3 que a gente preencheu. E agora está como grupo 5? É isso mesmo. Talvez mudou aqui embaixo. A gente, no caso, tinha preenchido naquele link que você colocou, que era o grupo 3. Mas é exatamente o que está escrito, está aqui nesse. Não, tudo bem, não tem problema. Então, pessoal, voltando lá. Então, o que a gente percebe? O que a gente vê? Que vocês perceberam ali que vocês foram divididos em grupos, que vocês tinham integrantes diferentes dentro dos grupos, mas que, por mais que a problemática fosse diferente, a realidade sempre se debatia com a mesma realidade ali que a gente escutava. Basicamente, o mesmo sintomas. Então, o que a gente vê? A gente está totalmente em realidade diferente, mas o nosso produto, os nossos sintomas, os nossos anseios, muitas vezes são os mesmos. Deixa eu só voltar para o nosso material aqui. Vamos lá, senão a gente se estende aqui e perde. Professor, agora para que realizamos um mapa da empatia, no qual nos colocamos no lugar do outro para compreendê-lo melhor, que tal estudarmos os tipos de avaliação? Vamos lá. Pessoal, aqui tem alguns tipos de avaliação, alguns eu sei que já é de conhecimento de vocês, vamos só dar uma retomada. Com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, BNCC, e dos currículos referenciais construídos em regime de colaboração entre estados e municípios, o Brasil estabeleceu direitos de aprendizagem comuns a todos os estudantes. As avaliações desempenham um importante papel na garantia dessas aprendizagens e, para que isso ocorra, elas devem fazer parte do processo pedagógico. A avaliação possibilita que os professores diagnostiquem o nível de conhecimento da sua turma, monitorem o progresso no desenvolvimento dos estudantes, orientem seu trabalho e promovam intervenções pedagógicas. Dessa forma, a avaliação passa a ser uma prática permanente do processo de ensino e aprendizagem. Mas como isso pode ser feito na prática, no dia a dia das escolas, na sala de aula? As avaliações podem ser utilizadas para apoiar o processo pedagógico de 3 maneiras mais frequentes. Diagnóstica, normalmente realizada no início do ano para identificar os conhecimentos prévios dos estudantes, é utilizada para identificar prioridades de aprendizagem, bem como para orientar o planejamento de ações que possam apoiar o desenvolvimento dos estudantes em direção a expectativas de aprendizagens estabelecidas. Formativa, realizada de maneira contínua, processual ao longo das aulas, e tem por um objetivo orientar o processo de ensino e aprendizagem, permitindo acompanhar se os estudantes estão avançando no alcance dos objetivos de aprendizagem esperados. Esta função da avaliação permite ao docente identificar aprendizagens que ocorreram ou não, oferecer orientações para os estudantes que ajudem na aprendizagem, garantir que tanto os docentes quanto os estudantes identifiquem avanços e dificuldades e encontrem estratégias para garantir a continuidade da aprendizagem. A avaliação formativa ocorre durante o processo de ensino e aprendizagem, possibilitando ajustes e correção de rotas. É uma prática essencial na educação escolar. Sem ela, não é possível ter conhecimento sobre o êxito do ensino e da aprendizagem em curso. Somativa. Ocorre ao fim de um processo educacional. Ano, semestre, bimestre, ciclo, curso, tem foco na determinação do nível de domínio de alguns objetivos estabelecidos para serem aprendidos em um dado período de tempo, propondo-se a realizar um balanço somatório de uma ou várias sequências de ensino. Nesse sentido, ela está centrada na mensuração dos resultados das aprendizagens, tendo por base critérios gerais.
Seus resultados servem, por exemplo, para verificar, classificar, situar e informar. Com a BNCC e os novos currículos, as redes têm um referencial a ser seguido para garantir a Tipos de avaliação e instrumentos avaliativos. A gente tem, então, a nossa avaliação diagnóstica. O que é a avaliação diagnóstica? A mais popular e a mais conhecida. E aqui eu falo assim, eu e acredito que a maioria de vocês foram construir educação, foram alfabetizados, foram estudiosos através da avaliação diagnóstica. Eu acho que enquanto eu era estudante, enquanto vocês, estudantes, tiveram avaliação diagnóstica. É aquela feita através de provas e testes, que é através de listas de exercícios ou questionários. É uma educação em qual eu fui formada, porque a gente vê educação tradicional, que é mais educação, não sou tão velha, não estou chamando ninguém de velho também, mas voltada a uma educação mais tradicional. É a melhor forma? Principalmente, eu falo assim, dentro do nosso componente de artes. A avaliação diagnóstica, será que é a melhor forma? Não vou falar em outros componentes, pensando no nosso componente de artes. Normalmente não é a melhor, porque a gente, dentro de artes, a gente trabalha com construções, normalmente construção de produto, construção de coisas. A gente vai fazer o quê? A gente vai avaliar se o nosso aluno seguiu o critério que a gente propôs. Muitas vezes a gente não vai avaliar o resultado final, a produção final dele, mas a produção, se ele seguiu aquele critério, se ele se esforçou dentro do conhecimento que a gente sabe de cada um. Então, isso entraria dentro do quê? A avaliação formativa, que é aquela que é o estudo de casos, trabalhos em equipes, construções de projetos, portfólios, questões de respostas abertas, subjetivas ou lacunas. Eu acho que hoje, falando dentro do nosso componente, a maioria por todos, eu estou vendo várias cabecinhas lá, indagando, é o que a gente mais dentro de artes trabalha. Não vou falar que todos são obrigados, que a metodologia é obrigada, mas eu acho que é o que a maioria nós estamos adquirindo como formas de trabalho. Sempre foi assim? Não, mas a gente vê isso sendo construído. E a avaliação somativa é aquela que vem através de simulados, de provas, de teste e da produção da atividade autoral do aluno. Digamos que seria aquela que vai fazer a junção do diagnóstico com a formativa, para daí trazer o resultado do nosso aluno, para daí mostrar, às vezes, o nosso aluno. Não vamos falar trazer o resultado, né, que não é uma palavra assim tão legal aqui, mas vai mostrar o quanto o nosso aluno aprendeu, o quanto o nosso aluno se dedicou aqui. Professor, para a próxima atividade, utilizaremos a estratégia de gestão. Todo mundo escreve. Então, pegue um papel e uma caneta e registre as informações valiosas que serão compartilhadas. Pessoal, eu vou pedir para vocês aqui, rapidinho, vocês estão vendo ali que tem uma logozinho de uma entrevista. Não gostaria de apontar, mas se ninguém se propor, eu vou ter que apontar aqui. Que alguém escrevesse para nós como que trabalha o sistema avaliativo, como que você trabalha, não precisa ter medo, não vamos julgar se é a forma mais correta, se é a forma não correta, eu acho que cada um sabe o melhor dentro da sua sala de aula. Alguém? Eu posso falar. Ah, gostei, agora não preciso nem apontar, já estão competindo. Pode ir, Regina. Eu tinha certeza que ela ia chamar eu, falar assim, quer ver, prof. Sandra? Deixa eu ver, prof. Essa avaliação, no caso, seria da minha disciplina de artes, é isso? Isso, como você trabalha. A Silvana queria falar ou a Sandra? Tanto faz. Pode falar, Sandra. Eu vou falar rapidinho, depois ela pode falar também. Prof, é assim. Aí, ó, gostei. Agora eu não preciso ficar apontando. A disciplina de arte, eu acho assim que como a gente trabalha muito com as habilidades, a competência dos alunos,
tem a parte teórica, a parte prática. Por exemplo, quando eu trabalho com o 8º ano, que a gente trabalha lá ângulos e enquadramentos, eu falo que é um conteúdo que, às vezes, eu prefiro dar a parte teórica, né? Que daí a gente fala do plano, por exemplo, plano grande, plano geral, e plano médio, enfim. E aí eu trabalho a parte teórica, porém, eu deixo essa parte teórica para fazer uma atividade avaliativa, com eles valendo, por exemplo, 30 pontos, e isso dentro da primeira avaliação. E as partes, no caso, aula prática, por exemplo, se eu trabalho desenho na moda, um exemplo, um curta-metragem, eu faço uma aula prática, por exemplo, ele vai criar um curta-metragem, ele faz esse curta-metragem contando a história nessa folha do caderno dele, relatando alguma coisa. Por exemplo, esses dias atrás a gente tinha visto um curta-metragem, que era a confusão do biscoito, e eu pedi para ele substituir aquele alimento por um alimento que ele gostava, um chocolate, um refrigerante em lata, enfim, qualquer coisa que ele fosse consumir. E aí ele viveu aquela realidade da confusão do biscoito dentro da vida dele e ele entrou no curta-metragem. Então, ele fez aquele desenho, aquela arte. Então, eu avalio o caderno também. Por quê? Eu tenho que ver, porque a parte teórica, por exemplo, eu vou ter que trabalhar com descrição e com perguntas objetivas. Tanto no caso, a de marca X e a outra lá. Por quê? Porque assim, eu vou de acordo com a realidade do aluno. Tem aluno que tem facilidade de fazer. Tem aluno que não tem. Às vezes você coloca lá uma pergunta, né, para ele assinalar um X, uma alternativa, no caso, que tem a resposta embaixo daquela pergunta que está lá em cima e ele não consegue captar. Tem uns que capta rapidinho, vai lá embaixo, responde, ou seja, ele é atencioso com as coisas. Então, você trabalha todas as habilidades dele de uma forma geral. Na parte prática, eu vou trabalhar a margem, no caso, no caderno dele, se ele tem uma boa visão de margem, se ele vai enquadrar o desenho dele no centro dessa folha. Hoje, por exemplo, peguei um aluno de 8º ano que eu estava trabalhando com eles, fotografias que eram os registros marcantes, que era as fotografias social, documental e artística, ele colocou tudo no canto do caderno. Por exemplo, o caderno dele era assim, ele colocou tudo num determinado canto aqui e deixou aquela folha toda sem fazer nada. Eu disse para ele, mas por qual motivo que você colocou tudo nesse pedacinho? Ele falou, porque sobrou espaço aqui para eu fazer outra atividade. Quer dizer, ele não tem noção que ele teria que ir para outra folha. E aí, outra coisa também que eu observo muito, as margens eles fazem, às vezes com régua, eles às vezes não conseguem fazer. Tudo isso eu faço uma avaliação do material dele, que ele traz, o lápis de cor, a régua, como que ele tem habilidade com esse material. Eu consigo avaliar ele de todo, até mesmo o material que ele coloca na carteira. Porque às vezes tem aquele aluno que derruba tudo, até a garrafa de água em cima, ou seja, provavelmente esse aluno ele vai ser desorganizado com as coisas dele também. E é onde que a gente trabalha de uma forma geral, que ele tem que ter um espaçamento, até isso serve para a vida dele lá fora, que ele vai ter que ter uma estrutura dele, né? Para ele, por exemplo, se dar bem na vida, para ele ser, tipo assim, ele tem que acordar que eu falo assim, eu tô te instruindo dessa forma e tô te ensinando da melhor forma, que é com amor. Porque lá fora, como vai ser a sua vida? Na sua mesa de trabalho, como vai ser a desorganização? Né? Ele vai carregar todo o material que precisa? Você já virou dar aula e não trazer um notebook para vocês? Para fazer a chamada? Para explicar o conteúdo? Como que é? Então, tudo é... O aluno não traz o caderno, eu marco, porque ele faltou com a responsabilidade na disciplina. Ele tem 5 material básico comigo, que é o caderno de arte, a caixa de lápis de cor, a régua, o lápis, grafite e a borracha. É 5, prioridade. No primeiro dia de aula, eu já coloco isso no quadro. Não trouxe, eu anoto. Entendeu? Então, assim, eu trabalho de uma forma, e eu avalio num todo, na teórica e na prática, dessa forma, de acordo com a habilidade e competência do aluno. Eu acho que eu consigo fazer um todo. Tá? Não sei se era isso que a senhora queria a resposta. Isso mesmo, o que a gente percebe ali? Que você está oportunizando para aquele aluno não só um tipo, se ele não se for bem lá na prova teórica, a prova tradicional, ele vai ter outras oportunidades. Aquele aluno que não se dá tão bem, digamos, aquele espaço organizacional, mas na hora de escrever lá na prova dele, ele dá show, então ele teve o meio dele de se sobressair. Se ele não se sobressair de uma maneira, alguma maneira ele vai apontar como que ele está sobressaindo, isso mesmo. E aí, eu trabalho um pouquinho próximo, eu trabalho também
exemplificando, eu trabalho a prova, não deixo de dar a prova, Aham. mas eu não dou um peso para essa prova teórica, essa prova, um peso, digamos, tão alto, porque eu oportunizo para ele também outra maneira. Sim. Só que daí também, o que eu consigo perceber? Através dessa prova teórica, eu percebo aquele aluno que ele precisa escrever tudo para ele aprender, aquele aluno que só escuta e aprende, e aquele aluno que é na prática fazendo, entendeu? Então, a gente, assim, eu consigo claro. ter uma visão, eu não sei se é porque eu sempre tenho sexta aula, no caso, no ensino fundamental dos anos finais, e nas outras 40 horas, no caso, eu trabalho com criança na sala de apoio. Então, assim, eu vejo a forma desde a alfabetização, né? Que é assim, o espaço que ela tem que ter, a lateralidade, e eu acho que eu levo isso como um todo, o enquadramento dele, do desenho, no caderno, enfim. E aí eu consigo fazer com que esse aluno consiga ver tudo de uma forma geral, não só naquela coisinha assim, vou mostrando tudo, a importância dele ter uma boa margem, que ele vai ter o capricho, que a vida dele, e tento assim, trazer a vida dele lá fora para esse mundo. Faz um pouquinho uma pincelada ali do que a gente chamaria de interdisciplinaridade, de puxar outras coisas ali dentro. Sim, é isso mesmo, prof. Mais alguém? Quer falar, Silvana, também? Ela desanimou agora. Ai, eu acho que eu falei muito, prof. Daí ia perder o tempinho dela. Não, falou tudo. Eu sigo a mesma. Isso que a prof falou. A gente não aceitar só o resultado final como avaliação, porque desde o momento que você iniciou a aula teórica e o uso desse material, ele já está sendo avaliado. Por isso que eu acho que nós, na aula de artes, a gente vê o aluno como um todo. Né? Desde como ele usa uma tesoura, a régua, se ele se sujou com a tinta, se ele soube usar essa tinta. Então, é diferente. Às vezes, o aluno não te entrega o resultado final. Ah, mas como que ele tem um 6 ou ele tem um 5 na média? Simples. Ele participou de todas as outras aulas. Às vezes, para um conteúdo, foram 5 aulas. E não apenas uma prova com 10 perguntas, né? Exatamente. E sabe o que eu faço, prof? Eu faço assim, às vezes, quando o aluno, por exemplo, eu tenho uma prova, por exemplo, eu dou valendo 50, um exemplo, e o aluno foi muito mal nessa prova, eu vou olhar o caderno dele, porque eu tenho um caderno que eu escrevo, tem o nome dos alunos, e eu coloco as atividades que ele me entregou, tudo pronto. Aí, o que eu faço? Eu vou lá, ele fez tudo. Eu não posso prejudicar esse aluno, eu tenho que salvar alguma habilidade dele. Ele tem competência em alguma situação na vida dele. Eu não posso condenar ele, porque já tem as outras disciplinas. Então, assim, eu acho que eu fazendo dessa forma, até eu fico com a minha consciência tranquila, que eu estou ajudando ele de uma forma, assim, diferenciada para a vida lá fora. Porque aqui em casa, com as crianças, a gente ensinou assim também, mostrar o lado bom e ruim das coisas. Eu penso que é assim. Então, eu imponho dessa forma para ele vai ter a responsabilidade de ter que estudar, de ter aquele caderno, manter as disciplinas em dia. Porque o que eu percebo? O aluno que não contém o conteúdo no caderno das aulas que nós demos, ele não vai conseguir bem na prova, porque geralmente ele não fez atividade, ele não participou. Então, uma coisa eu penso que puxa a outra. Né? Então, eu acho assim que é um conjunto, vem a diagnóstica, depois a gente soma tudo e depois forma no final. Sem querer, a gente acaba fazendo. Agora ela voltou. Pessoal, desculpa, não sei o que houve aqui, deu alguma atualização no Note, ele fechou, caiu tudo sozinho. Perceberam que eu fiquei dando aula. Eu percebi. Percebo que eu estava falando com vocês e caiu do nada. Eu falei assim, mas o que houve aqui? Eu voltei, tá? Fechou tudo. Prof, eu fiquei como formadora, porque eu fiquei aqui explicando o que eu fazia, as meninas, que daqui a pouco vai sair correndo. Então, vamos lá, só dar sequência aqui, pessoal. Mas é isso, eu acho que a maioria está nesse caminho, eu não vejo ninguém assim que falar assim, com a cara discordando totalmente, falar, não, eu trabalho totalmente diferente. Eu acho que é dessa maneira. Então, vamos lá. Deixa eu só confirmar aqui se continuou gravando ou se caiu a gravação. Não, ele continuou. Só confirmar se ele tinha continuado gravando, se tinha caído ou não, porque caiu tudo para mim, às vezes cai também. Pode falar, Roberta?
Oi, prof. Eu só queria comentar essa questão das escolas também terem essa forma de avaliação muito fechada, em que a gente tem que dar 50 pontos disso, 20 pontos daquilo, 30 pontos daquilo, e a gente não pode trabalhar da nossa forma também, que eu acho isso bem complicado, porque como elas falaram, a gente avalia de forma diferente, né? Mas tem que ter a prova escrita, tem que ter a recuperação escrita, então às vezes a gente acaba ficando fechado nesse ciclo que são das outras disciplinas, sem um olhar para a nossa particularidade, né? Era isso. Isso mesmo, pode falá-la. Nesse sentido, eu já comprei briga com o pedagogo, de terminar o trimestre, o bimestre, quando era bimestre ainda, e me questionar, eu quero a prova que você aplicou para os alunos, que eles têm nota. Aí eu falei, tudo bem, então tu pega o PPP da escola, vamos ver como é que tá dizendo lá que tem que ser a avaliação da escola. Daí ela ainda bateu o pé e disse, não, eu preciso de uma avaliação escrita. Eu falei, não, tudo bem. Falei, alunos, vamos fazer uma prova de pesquisa. Passei 10 questões no quadro, liguei o telão com eles, falei, agora vamos pesquisar, vamos todo mundo fazer uma prova junto. Fiz, recolhi e entreguei. Falei, você queria um papel? Aqui está o papel. Né? Por quê? Porque era uma turma de noturno e eu percebi que era uma turma que precisava estar produzindo algo, estar fazendo algo o tempo todo, porque senão eles dormiam, eles não iam para a aula. Então, assim, isso que fala, a gente tem, às vezes, um problema grande nas escolas em relação a isso. Por conta da rotatividade de profissionais, por conta de uma série de fatores, e as pessoas não se atentam nem ao que está no PPP da escola, porque ela comporta todo esse tipo de avaliações. E a Isso gente mesmo, ainda Alan, enxerga... é bem importante, desculpa te cortá-la, é bem importante você fazer esse levantamento, porque até o PPC agora estava, a maioria das escolas dos Paraná estavam refazendo, então é nesse documento que nós, enquanto professores, temos a oportunidade de colocar a nossa metodologia lá dentro, está o registro. E a gente vê bem claro que o Alan está levantando ali, que pela rotatividade, às vezes, de pedagogo, coisas, eles não têm esse conhecimento do que está ali. E aí, outro dia, eu até comentei no grupo menor que a gente estava, né? Um dia depois da prova do concurso, o pessoal estava assim, cuspindo marimbondo, né? Na sala dos professores. Como assim? O Estado fez essa prova, né? Coisa que a gente nunca ouviu falar, termo que a gente nunca viu. Daí eu falei, gente, espera aí. Vamos pensar nos nossos alunos. Como são as avaliações que nós estamos aplicando? Quando a gente tem a ferramenta na mão, a gente costuma querer usá-la de forma punitiva, porque a gente foi educado assim, na faculdade foi assim, a sociedade é assim. Utiliza da avaliação como forma punitiva. Essa turma aqui é terrível, é difícil, os alunos não prestam atenção. Vocês esperam na avaliação o que vai acontecer com vocês. Ou seja, a gente, ao invés de utilizar as ferramentas para medir o conhecimento do aluno, ver onde eles avançaram, ver onde a gente precisa retomar, a gente ainda continua repetindo os mesmos erros que foram feitos com a gente. Na nossa geração, funcionou, mas nessa geração que está aí, não funciona. Eles não têm medo de instrumentos punitivos. Né? Eu ainda faço um agravante, Alan, assim, será que para nossa geração funcionou ou nós éramos acostumados e éramos impostos a seguir naquele meio? Talvez nós fomos, né, domesticados, vamos dizer, nesse sentido de aceitar tudo isso. Então, eu observo, aí quando vai para o conselho de classe, como assim esse aluno tem nota com professor de arte? Mas ele não vê que cada aula você produz alguma coisa com aquele aluno que não senta, que não faz nada, que joga bolinha de papel, que levanta da sala, que incomoda o colega. Então, assim... o aluno que muitas vezes tem uma inquietação, que precisa de uma ocupação, tanto mental quanto física, para ele desenvolver. Aí, no conselho de classe, eu até, né, às vezes sou chato, né, quando puxo esse assunto, o pessoal reclamando que os alunos não entregavam tarefa de casa e avaliando tarefa de casa. Eu falei, gente, quem que aplica tarefa de casa para um aluno no século XXI, em que o aluno manda a foto para o coleguinha, né? Fez atividade, manda, faz, né? Copia da internet e tudo mais. Eu falei assim, gente, aí vocês ficam sofrendo porque o aluno não entregou uma atividade e você acha que ele não aprendeu, mas é aquele que entregou, você sabe se ele aprendeu? E assim, uma coisa, eu já tive na gestão da escola, fui diretor de escola por 4 anos, e a gente teve questões no núcleo, porque a avaliação é uma coisa muito séria. Uma professora reprovou um aluno na disciplina de inglês, e depois o pai recorreu, os pais recorreram, e a gente teve que ir lá para poder fazer toda aquela parte burocrática de fazer as análises do plano do PPP da escola, do plano do professor, livro didático, que ainda era escrito, não era nem, né, o RCO. E a professora falou assim, não, ele reprovou porque eu tenho a metodologia de trabalhar com carimbo.
eu mando tarefa para casa e tantos carimbos vale tanto. O superintendente falou assim, tudo bem, o que quer me dizer que 20 carimbos diz que o aluno aprendeu e que 20 carimbos diz que ele não aprendeu, a falta desses carimbos? Como eu transformo isso em conhecimento? Me explica. A professora não sabia como explicar. Como que 20 carimbo, eu traduzia isso em conhecimento, não só em números. Porque o carimbo pelo carimbo, né, pode ser uma ferramenta dele se organizar, ótimo, para ele poder ter uma rotina. É o que vem ali, né? bem de encontro ao que a Sandra e eu estava comentando antes. São as diferentes formas. Não que você tenha que, às vezes, extinguir a prova tradicional, mas não que aquilo seja um único instrumento avaliativo, ou uma ferramenta avaliativa que tenha um peso tão grande assim, principalmente pensando-se no nosso componente, né? E resumindo a história, o aluno passou de ano, porque não tinha como justificar uma reprova, porque ele não tinha, sei lá, 50 carimbos durante o ano letivo, porque isso não traduzia em conhecimento, né, a forma como ela utilizou a ferramenta. Então, assim, a avaliação é algo muito sério, né, e assim, aquilo que a gente falava lá nas atividades, né, a gente às vezes esquece, né, que o aluno, o dia que o aluno teve, a família que ele tem, a estrutura que ele tem, né, como é que ele está naquele dia daquela avaliação, né, aquela questão, o aluno acabou de entregar, professor, eu lembrei, posso colocar? Não, já me entregou, não pode mais, não sei o que e tal. A gente ainda vê isso acontecendo, né? Então, assim, a gente percebe que o quanto é importante esses momentos da gente socializar, né? Muitos não, às vezes torcem o nariz para o GE, né? Mas esses momentos eu acho que são mais ricos do que muitas outras coisas que a gente faz. Assim, né? Aquilo que a gente falava, né? Às vezes não é o produto final, mas é o processo que você passa. Era isso, falei demais. Isso mesmo. Não, tudo bem, isso mesmo. Então vamos lá, senão nós vamos se perder aqui. Mas eu acho, pessoal, que todos esses levantamentos estão corretos. Eu acho que seria esse o caminho. O que o Alan trouxe ali, às vezes, o apontamento, não é às vezes a gente pensar, tanto no nosso GE quanto a gente pensar no nosso aluno, o produto final, mas o processo que foi percorrido, o que foi avançado dentro do processo percorrido. Eu vou pular só uma partezinha aqui, porque a gente se prolongou um pouquinho, senão nós não vamos dar conta, tá? Aqui a gente tinha a proposta de um Jamboard, que a gente ia só colocar essas possibilidades, mas eu acho que nós abrimos bastante na discussão as possibilidades aqui. A avaliação precisa priorizar o percurso, e não somente o produto ou o resultado. Questões como, por que você está fazendo isso? Você pode explicar isso para mim? Por que é uma boa ideia? Como você sabe, descreve e faz isso? O que você lembra? Podem fazer com que o aluno consiga visualizar o resultado de seus avanços em cada questão, tornando-se mais consciente sobre o processo e mais crítico sobre seu desenvolvimento. Vale destacar que diversos desses momentos de aprendizagem são marcados por interações discursivas, que podem ser explorados para identificar em que pontos os alunos já se apropriaram e quais demandam novos esforços. Como? O estudante precisa desenvolver o hábito de tomar notas, fazer observação, fazer esboços, fazer comentários, relatar atividades, desenhar, anotar as dúvidas. A gente fala que seria o nosso estudante dos sonhos, né? Que faria tudo isso. Mas a gente vê também que é um processo a ser construído com o nosso estudante. Alguns épocas atrás isso já existia e foi se perdendo. Então, é um processo que a gente tem a construir. Não é porque ele está lá numa ferramenta tecnológica que ele não pode fazer uma anotação. Às vezes ele vai fazer uma anotação de uma maneira um pouco diferente, mas aquilo pode ser feito, ele pode esboçar algo de uma maneira diferente. Ele precisa necessariamente esboçar no caderno dele, no meio físico? Às vezes o meio dele é um pouco diferente. Fazer esquemas, enfim, registrar aquilo no papel. Percebam que papel ali está até entre aspas. E falar sobre o que foi feito, se está fazendo e sobre o que será feito. Relembrando o nosso desafio, então. O nosso mapa mental, o mapa mental seria ali no Jamboard, que é o que nós viemos discutindo até esse momento. Auxiliar a visualizar melhor algumas possibilidades de ação. Agora vamos expandir essas
possibilidade com o exercício de ideação, gerando ideias que possam trazer novas contribuições para a solução do desafio. Registre as contribuições no Jamboard. Pessoal, aqui eu vou abrir para vocês, deixa eu só abrir aqui, um Jamboard que vocês podem colocar neles lá, ideias que possam fazer contribuições para avaliações, ideias de avaliações. Eu já vou abrir aqui para vocês. Só um segundinho, pessoal. Ui, travou aqui? Pessoal, então aqui já tem algumas ideias. Vocês podem, colocando aqui no chat para vocês, vocês podem ir colocando nos próximos frames. Já tem alguma construção ali para vocês, tá? Deixar uns minutinhos para vocês ir passando. Ah, tô vendo só 2 pessoas que entraram aqui ainda. Como posso aprimorar ou inovar minhas práticas avaliativas? Isso, olha lá, já está surgindo as respostas Como ali. que eu entro aí? Tá, a Dinara, coloquei aqui no chat o link do Jamboard. Ah, tá. Conseguiu? Sim, sim. Ah, tá. Agora estou vendo, agora mais conseguiram já. Prof, pergunta de novo que eu já esqueci. Tá ali a pergunta também, mas eu repito. Como posso aprimorar ou inovar as minhas práticas avaliativas? Mas o meu no link não abriu essa daí, abriu outra. Ah, é que você passa a frame lá em cima. Tá vendo aqui em cima lá? Deixa eu só clicar aqui. Aqui, ó. Tá vendo que lá em cima, ó, tem uma frame para passar? Você pode passar lá. Ô, prof, eu tenho que escrever no meu grupo ali? Desculpa. Não, você clica aqui, ó. Tem o chat, lá no chat tem um linkzinho. Você clica, aí você pode escrever. Você vai aqui, ó. Não, mas não precisa ser Nota necessariamente no meu autoadesivo. grupo, né? Eu posso escrever em qualquer um. Não. Ah, tá. Não, era isso que eu Aqui é estava em qualquer dúvida. Tá só grupo 1, 2, 3 ali para aumentar as frames. Qualquer um.
Isso aí. Aí, ó, essa turma está de parabéns. Ouvindo a diversidade, ó, o Luiz colocou lá, encontrar equilíbrio, diversificar, reoportunizar, propor seminários, apresentações teóricas e práticas, a diversificar. Aí tem um outro ali, a prof, tá tão pequenininho, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Observando as particularidades de cada aluno, incentivar a autoavaliação, definir objetivos claros, mostrar os objetivos com a turma e, se possível, fazer com que colaborem com as ideias de avaliação. Roda de conversa, avaliar todo o processo. Acho que esse avaliar todo o processo é de grande valia, né, pessoal? Gostaria de torná-los mais participativos, em que o aluno participa do processo. Autoavaliações, conversando e observação. Todos ficaram aqui no 2, isso mesmo. Deixa eu só concluir ali. Então, vamos lá, vamos voltar aqui para o nosso material. Então, relembrando um pouquinho aqui, a gente fez uma construção ali em que todos pensaram em melhores formas de avaliação. O para concluir, então, neste processo de vivência das primeiras etapas do Design Thinking, é importante que vocês tenham levantado informações, feito reflexões e conseguido idealizar um processo avaliativo inovador. Pessoal, só hoje a gente vai começar alguns compartilhamentos. Só voltando aqui, quem queria compartilhar? A Sandra. É Sandra, né? Não, não era essa. Desculpa, Sandra. Só voltando aqui. A Dinara, que me pediu, e... Eu pedi também semana passada, professora. E a Débora. Acho que tinha mais alguém. Eu consigo liberar até 3. Deixa a Débora primeiro. Largou a bomba para mim, né? Eu tinha pedido também. Isso, a Silvana. Isso mesmo. Era a Silvana, a Débora e a Dinara. Viu, professora? Só um comentário aqui, não sei, no geral. Eu não consegui anexar um vídeo no relato de implementação. Não sei se o vídeo estava muito pesado. Eu consegui. Não, a Débora, só para te tranquilizar, não é a primeira que não conseguiu, você vai ter que ter ele no seu Drive para daí você conseguir linkar ele. Tá. Pelo Drive. Então, eu posso tentar fazer isso depois, mesmo apresentando agora? Pode sim. Então tá. Pode sim. Eu vou pausar a minha apresentação, aí você pode apresentar, tá? Só um pouquinho. Podem falar bem tranquilo, não precisam se preocupar, tá, pessoal? Não precisa se preocupar, que deu 5 minutos, a professora corta o microfone. Não é para tanto. A prof não é tão má. Eu não sei, a gente vai apresentar o relato de impressão ou o plano de ação? Relato de implementação. De implementação, tá. A Dinara e a Silvana pode ficar com eles meio na manga já, tá? Prof, eu compartilho ele como... Deixa eu ver. Você vai ter que abrir ele aqui como uma guia. Deixa eu ver. Uma guia do Chrome, né? Isso. Senão você não vai conseguir abrir ele. Beleza. Tá aparecendo, professora? Tá aparecendo. Tá. Se por um acaso não aparecer mais, vocês me avisam que na formação passada eu estava mudando os slides e não estava mudando para o professor. Pode deixar que eu já dou um grito aqui, já te chamo. Então, beleza. Então, iniciando o meu projeto, né? Nós que ficamos com o grupo do 8º ano, então a gente pegou o tema sobre a parte de cinema. Então, eu meio que tentei abordar, vou tentar falar de uma forma mais breve mesmo, para não prolongar muito. Eu tentei meio que abordar o início um pouco da relação da fotografia, né? Então, começando a contar um pouquinho sobre a parte da história da fotografia, até comecei o trabalho um pouquinho antes do recesso, mas acabei terminando ele ontem, por isso que até
eu fiz em 3 etapas de atividades com os alunos. Então, no primeiro momento, eu abordei a parte da fotografia, um pouquinho do conceito relacionado à vivência da temática nos dias de hoje, né? Porque eu penso que com essa história de celular e esses jovens hoje viverem em celular, a foto se tornou muito mais comum do que era antigamente, né? Principalmente quando surgiu. E daí, a partir disso, eu lancei a problemática para eles. Então, a partir do conceito do Design Thinking, de lançar essa ideia da pesquisa, de eles pesquisarem qual que era a relação da criação do cinema com a fotografia. O que a fotografia tinha a ver com o cinema. Então, eles foram divididos em grupos. E a partir desses grupos, então, numa aula com o celular deles mesmo, eles pesquisaram um pouquinho sobre essa realidade. E na outra aula a gente se organizou por questão de tempo mesmo. Eu vou passar um pouco para frente, professor, já para ir para a foto direto. Por questão de tempo, eu optei por fazer um mapa mental de forma coletiva. Porque se eu fosse fazer, a gente ia pensar em montar cartazes, ia demorar mais, e a parte prática não ia conseguir ter tanto tempo. Então, conforme os grupos foram apresentando, eles iam na frente, iam falando, eu mesmo no quadro ia marcando a partir das ideias que eles iriam falando. Então, daí aqui é uma ideia mais ou menos de como que ficou o mapa mental. Isso realmente ficou bem simples, não ficou bem como até eu gostaria de ter feito, mas acredito que deu pelas ideias, né? Porque eles então partiram da ideia da fotografia, que utilizava a película, que eles foram percebendo isso, pela criação do cinematógrafo. E daí, a partir disso, eles foram conseguindo compreender por que as fotografias conseguiam ser transformadas em movimento por conta de ilusão de ótica, basicamente, né? Criando a ideia da ilusão de movimento. Aí, alguns grupos até usaram o termo, que até achei legal da parte deles, chegar nessa parte mesmo da tal da persistência retiniana, né? Que trabalha essa questão da mistura das imagens repetidas e mudando apenas o que foi mudado o ângulo, né, a pequena distância, para daí conseguir criar essa ilusão. E a partir disso, daí eu propus para eles a ideia da atividade, que seria trabalhar o flipbook stop motion. E por conta dessa ideia da persistência retiniana, eu comecei aplicando uma atividade anterior, que é o tal do Thaumatrope, né? Que eu queria colocar o vídeo que eu filmei, eles brincando, girando ele ali, mas eu não consegui. Eu vou tentar colocar depois, então, professor. Em que aqui a gente percebe que eles fizeram as imagens, elas são separadas, né? Então, ali tem primeiro as florzinhas e o outro do outro lado do círculo é o sol e a borboleta, e o outro são as abelhinhas, né? De maneira que quando se gira elas, por conta dessa ilusão de ótica, elas se misturam, né? Daí, a partir desse conceito, a gente começou a produzir a ideia do movimento. Que aí eles partiram para a parte do flipbook primeiro. Então, aqui eu coloquei algumas fotos de como eu consegui organizar. Então, eu entreguei já umas folhas meio que padronizadas para eles, a divisória, e eles recortaram. Ficou folhinhas pequenas. E eles foram, então, desenhando. Eu entreguei 20 folhinhas para eles, até que alguns aparecem as folhas espalhadas na mesa. Até essa primeira menina, ela tá com a folha contra a luz, né? Até deixei eles usando a lanterna do celular para ficar fácil, para eles irem passando por cima da imagem que ia ficar parada. Então, eu deixei claro para eles que teria que ter uma imagem estática, e outra ideia, eles teriam que pensar no movimento. E aí surgiram várias ideias, que eu também não consegui pôr o vídeo. Coloquei apenas só 2 fotos. Que a primeira aqui é um movimento de um golfinho pulando no mar. Então, no caso, o mar ficou estático, ficou parado, e o golfinho fazia o movimento do pular. E, por coincidência ou não, sobre as notícias que aconteceram bem na época do submarino, o menino já estava começando a fazer a ideia do Titanic. Ele também, então, deixou a ideia do mar parado, e o barquinho, então, ele vai se aproximando e ele vai afundando. Então, infelizmente, eu não estou conseguindo, eu não estou com o vídeo aqui, mas depois eu tento colocar para a professora ver. E aí, finalizando, consegui ir além até do que eu imaginei. Eu achei que ia conseguir parar só no flipbook. A gente começou a fazer o stop motion. Então, eu propus para que eles expliquei o que era a técnica stop motion, mostrei algumas ideias, mostrei vídeos, como que funcionava o processo de animação, a partir de tudo que eles já tinham visto, e propus para eles, então, que a partir desse
flipbook que eles fizeram, a gente ia tentar colocar mais na prática mesmo, por meio da fotografia. Então, teve, assim, várias ideias, vieram coisas muito legais. Esse menino aqui, então, o mesmo que fez, então, do naviozinho Titanic, ele montou, então, aqui um cenário, né? Montou como se fosse um mar, construiu o barquinho, e achei legal da parte dele, que foi um dos mais complexos, que ele conseguiu prender o barquinho num arame, e esse arame estava preso num palito de churrasco. Então, conforme a posição que o celular foi colocado no ângulo para fotografar, ele ia só empurrando o barquinho para baixo, para dar a ideia de que como se ele estivesse afundando, mesmo entrando dentro da caixa. Outros fizeram coisas mais simples. Esse aqui, um grupo fez o fundo, então, como se fosse no fundo do mar, e com o próprio papel. Então, eu deixei bem livre nesse ponto para eles, o material que eles iam usar para fazer as partes a parte do cenário, da fotografia. Esse aqui, eles fizeram fixo o fundo do mar, e os peixes e o submarino, eles fizeram no próprio sulfite, decorado, pintado. Expliquei para eles que tinha que ter uma cor com contraste grande, porque senão não ia aparecer na fotografia. E aí, conforme eles iam tirando as fotos, eles iam movimentando os bichinhos. E este aqui também, mais um exemplo, que eles montaram um cenário com o próprio carrinho, esses carrinhos de brinquedos. Aqueles da Hot Wheels. Os da Hot Wheels. Então, assim, essa parte do stop motion eu deixei bem livre para eles fazerem dos materiais que eles quiseram. Então, esses trouxeram material pronto, mas montaram, assim, tipo uma maquetinha, como se fosse um autódromo mesmo, pegaram, imprimiram, aqui essa imagem é uma impressão, mas, assim, eles pintaram, fizeram um gramadinho bem legal. Eu me surpreendi com os resultados, achei, assim, que ficaram coisas de boa qualidade. Assim, o stop motion eu ainda não consegui transformar em vídeo, porque como demora um pouco mais, eu acabei terminando as fotos ontem. Então, esse eu ainda não consegui fazer o vídeo. Agora, o do flipbook eu vou ficar devendo mesmo, porque eu não consegui anexar aí, professora. Peço desculpas. Tudo bem. Parabéns. É isso. Parabéns, isso mesmo. Vamos lá, mas é isso mesmo. Que bom que deu certo lá. E viu como que às vezes eles surpreendem até nós mesmo com os resultados? Deu super certo. Até consegui fazer mais do que esperava. Silvana ou Adinara? Pode ser eu, Adinara? Prof, vou tentar aqui projetar, que eu não sei se eu lembro como que faz. Flechinha ali embaixo, apresentar. Daí, como que eu acho uma guia. Apresentar, peraí. A flechinha, apresentar. Guia. Aqui tem. Ah, tá. Aí no meu drive, ok. Ai, meu Deus, como é que abre aqui? Achei. Vê lá se deu certo. Tá carregando. Tá carregando, tá. Isso, abriu. Ok? Ok, tá, abriu. Vou ser bem breve aqui. Deixa eu só voltar. Então, o meu NR é de Cascavel, 8º ano também. Que pertinho de mim. Daí eu coloquei os objetivos, ok? Vou passar aqui, prof. Para mim ser mais rápida. Eu coloquei alguns desafios, assim, para eles pensar. Eu sempre começo a aula com alguma pergunta, eles vão falando. E como eu vejo o mundo, né? Aí eles falaram um monte de coisa. Depois a gente foi entrando na questão da fotografia, falei qual a contribuição dela para o cinema, quase a mesma forma que a outra prof ele fez. Aqui eu falo um pouquinho da avaliação, mas eu vou passar essa parte, vou mais para a minha parte prática. Aqui alguns alunos, a gente fez um curta-metragem, a partir eles criavam primeiro um roteiro, depois eles primeiro foram buscar as informações, tudo, a parte teórica ali da aula, enfim. No lugar do mapa mental, eu deixei livre, eles poderiam apresentar o mapa mental ou o lapbook. Eles optaram pelo lapbook, acharam mais interessante. Aqui eu tenho algumas fotos deles fazendo personagens com massinha de modelar. E aí eu quero ver se vocês conseguem assistir rapidinho aqui o lapbook, tá? De uma turma. Então, esse foi uma das propostas. Quando os alunos saíram para pesquisar, né, sobre a história do cinema, sobre
a influência da fotografia. Da onde você pegou? Da onde? Eu gosto de cá. Ele ergueu em cima da mesa. Parou, prof? Travou. Peraí. Travou. Tá, eu vou só ver se ela adianta aqui, ó, rapidinho. Ó. Plano médio americano e não sei porque ele tá travando. a fotografia e fala do cinema. Que é Os ruim a imagem. enquadramentos. Também junto eles colocaram figura e fala de cada um. Plano geral, o aberto, plano médio americano, e aí explica, né, com uma imagem também. E primeiro plano, também explicando, né, sobre cada um deles. Aqui tem também recortado de livros, tá? Que eles pesquisaram na biblioteca. Fala da fotografia em sequência, né? Para dar o movimento, que foi essa técnica que a gente utilizou para fazer o curta-metragem. Nós usamos a fotografia. Aqui, dentro dessa bolsinha, fizeram tudo em forma de bolsinha. Tem informações sobre o cinema. Aqui fala da primeira exibição cinematográfica dos irmãos Lumière. Fala um pouquinho o aparelho. Também tem que essa turma conseguiu pesquisar como se faz um filme, né? Todo o processo, né? E isso aqui eles pesquisaram antes de criar o trabalho deles, prático, né? No caso, o curta-metragem. Então tem aqui, fala do roteiro, do diretor, dos atores, dos personagens, enfim, do cenário, né? Todas essas informações. Aqui nessa outra bolsinha, que é um potinho de pipoca, tem também falando do cinema como uma linguagem, tá? Fala como que ele iniciou, em vários momentos fala da fotografia, fala das primeiras cenas registradas. E aí eles colocaram aqui dentro nessa organização. Mãe, manda eles parar de mexer na internet, que eu acho que é a internet aqui de casa. Silvana, travou. Se você quiser dar sequência na apresentação, porque o vídeo travou. Manda eles desligar. Prof. A mãe quer você desligar aí o teu celular. Tá travando aqui porque tá muito ruim a internet. Desliga pra ver se ele dá certo ali, melhor pra mãe ali. Prof, eu quero mostrar o trabalho de... como é que fala? O meu filme, o videozinho deles. Eu não consigo sair daqui. Peraí, eu vou parar aqui e vou lá de novo. É bem rapidinho aqui, prof. Tá, desliga porque tá travando. Tá travando minha apresentação. Então desliga. Eu mostrei para vocês. Aqui tem mais umas figuras. E é esse daqui. Não consigo ir pro próximo. Quem conseguiu me entregar no prazo para mim. Desliga todos os vídeos. Tá muito ruim a internet, eu não consigo apresentar. Eles não vão conseguir. Você tem que dar um ESCzinho, aí ele vai sair desse. Tá, eu vou tirar aqui. Isso. Ai, obrigado, prof. Peraí. Agora foi. Tá, deixa eu passar rapidinho. Aí, esse aqui é um vídeo, tá? A Procura de Alfredo era o nome do vídeo deles. Eles criaram a história. Isso, ficou melhor.
Em um belo dia, Alice estava passeando com seus cachorros, Alfredo e Rogério. Alfredo e Rogério decidiram brincar de correr. Um tempo depois, Rogério voltou sozinho e desesperado. Alice levantou desesperada. Alfredo, cadê você, Alfredo? Depois de tanto procurar, Alice voltou. Não vou tentar defender a gata, mas Ele não vai passar, para Silvana. casa Se sem você quiser esperança. dar um... Se 5 você anos quiser dar um depois, ESC, Alice estava passeando no mesmo parque com sua filha Aurora. Mas o que Alice não esperava era que teria um reencontro com alguém muito especial. Alfredo, é você! Então, em um belo dia, Alice estava passeando com seus cachorros. Isso. Como produto final, então, lá eles criaram o stop motion videozinho. Isso? Isso. Então, que é isso mesmo. Parabéns, ficou um bom trabalho, excelente. E o resultado ficou muito bom ali dos alunos. Ai, prof do céu, eles que fizeram os áudios, né? Saiu um monte de coisa, mas o latido do cachorro, eles tentaram pintar e fazer o movimento tudo em fotos repetidas. Fica ruim de projetar porque a internet tá ruim, que quis desligar tudo aqui, mas não adiantou. Mas seria esse o processo final do curta-metragem, e eles foram avaliados, foi como nota agora para encerrar o trimestre, de forma acumulativa mesmo. A gente foi avaliando tudo que eles fizeram, foram mais ou menos umas 5 aulas para concluir. Seria isso. Parabéns. A Dinara, para a gente concluir. Parabéns aí, viu? Fiquei com inveja agora. Porque, né, meu trabalho... Ai, será que eu vou saber fazer? Partilhar, não está indo. Cancelar, partilhar. Flechinha, compartilhar uma guia. Para mim aparece separador do Chrome, janela, ecrã inteiro. Guia do Chrome. Vou colocar relato de implementação, partilhar. Será que vai? Está carregando, foi. Então, eu já vou começar aqui no relato de implementação, porque eu não... Será que eu consigo aumentar? Eu tenho que ir lá na apresentação de slides lá dentro, né? Isso. Faz tempo, né, que a gente não faz mais essas aulas. Então, eu sou de Medianeira, meu nome é Adnara Paloschi, sou professora de arte e trabalho em dois municípios, Medianeira e São Miguel do Iguaçu. Vizinhos. São vizinhos. O meu trabalho, nós fazemos parte do mesmo grupo, eu, a Caroline, a Débora e a Silvana, né? Todos trabalhamos aí com o Flipbook. Então, vocês vão ouvir quase a mesma coisa, porque foi um trabalho em conjunto. Todas nós construímos toda a ideia em conjunto, né? Em conjunto, e cada uma aplicou lá na sua realidade. Isso, na sua realidade. E algumas, que nem ela falou que não fez o mapa mental, fez assim, em conjunto, eu já não, já cada aluno fez a pesquisa sobre cinema e fez a pesquisa sobre o Flipbook. Claro que eu passei vídeo antes explicando como era a ideia, né, do cinema e tudo mais, explicando também que desde os desenhos lá da arte rupestre, já encontramos essa forma de movimento no desenho da arte rupestre. Então, ali nós temos um mapa mental que eles elaboraram do cinema e do Flipbook. Depois eles fizeram a apresentação, e eu quero dizer que eu já aproveitei essa apresentação deles para trabalhar o comportamento deles ali na frente, a postura de voz, a postura de corpo, né? Porque eu vou passar toda a apresentação para eles depois, para eles se verem apresentando, porque eu quero trabalhar depois o curta-metragem. E eles, só que daí eu vou deixar livre para eles, mas eu já captei assim as ideias, tem até roteiro que eles já escreveram, vão fazer tipo filme mesmo, sabe? Você vai dar uma continuidade ao trabalho ainda. E como eu sou professora de teatro, né? Então eu já conheço muito essa área, eles já estão todos animados. Aí nós temos ali a construção do Flipbook, uma parte eles fazendo, a sequência, e o impostor ali, a atividade do 8º ano que eles fizeram já
a finalização do flipbook. O que eu consegui foi trabalhar isso, eu não parti para outro, porque eu dividi a minha sala de aula com a Patrícia, né? Que a Patrícia é a diretora da minha escola, e a Patrícia não tem turma, então eu tive que dividir com a fotomontagem do grupo dela, fazendo lá. Então, o que a gente fez foi isso, foi um trabalho muito gostoso, porque os alunos, ao fazer, eles ficavam maravilhados com o resultado. Algumas vezes não deu certo, eles desenharam muito no meio, daí quando ia passar, não tinha como passar, aí eles tinham que refazer, e foi muito legal. Uns capricharam muito, outros nem tanto, como a gente sabe, né? Mas foi bem bacana. E dividir isso aí, a Silvana, show de bola, nossa companheira do grupo, deu muita ideia, muita coisa legal, e foi top mesmo. E é isso. Que bom, esse é o nosso objetivo, que nessa construção vocês Sim. enriqueçam cada vez mais o trabalho de todos. E algumas coisas que aconteceram ali, eu já tenho ideia para não repetir nos próximos, né? Isso é igual eu sempre falo, não é sempre que você vai fazer que vai ser sucesso. Sim, de primeira, assim, né? Talvez não vai ser sucesso, talvez foi uma metodologia que muitos vão aplicar e vai falar assim, eu não quero trabalhar com isso, nunca mais eu não quero. Ou talvez outros gostem e queiram voltar. Isso mesmo. Parabéns, isso mesmo, Dinara. Pessoal, nós já extrapolamos um pouquinho o tempo aqui hoje. Então, eu já vou liberar vocês. Boa noite a todos. Eu acho que a Ana precisa falar comigo, eu já fico aqui depois, só vou liberar os colegas. Boa noite a todos, bom resto de semana a todos. Quem ainda não conseguiu enviar, não esqueçam que amanhã é o último dia de envio. Não percam o envio, tá, pessoal? Deixa eu perguntar para isso. Eu não vou conseguir, só um pouquinho, eu não vou conseguir dar retorno para vocês ainda, tá? Porque amanhã eu vou estar em sala. Eu tenho mais cursistas do GE, amanhã eu trabalho ainda no GE, então eu não vou conseguir dar retorno para vocês. Possivelmente os que vão enviar ainda, que não enviaram até hoje à tarde, eu vou dar retorno só na segunda-feira, tá? Mas não deixem de enviar, não percam, não fiquem sem enviar, tá, pessoal? Forcinha lá e envie até amanhã. Esse último que você sempre dá no final para a gente responder, hoje não tem. Já vou abrir. Depois eu envio ele na sequência para vocês, que ele é o formulário de avaliação normal. Do GE, né? Isso. Tá. Pessoal, a partir dessa semana, vocês vão ver que eu vou abrir e vou enviar também para vocês o formulário de autoavaliação e avaliação que vale nota ali dentro, tá? Aí vocês podem ir preenchendo. Eu já liberei as edições deles, está lá no Class, vocês já podem começar a responder. É um formulário bem rapidinho de respostas, tá, pessoal? Eu vou até rapidinho aqui, 2 segundinhos, eu vou linkar ele para vocês aqui, para ficar mais fácil. Já linkei aqui no chat o formulário de autoavaliação e o formulário de avaliação do grupo, que é o que eu comentei esses dias com vocês também, tá? Vocês podem ir respondendo depois da sequência, não precisa ser exatamente agora, tá? Ele está também, estou enviando aqui no chat, mas ele está também lá no Classroom, junto com o material de vocês. Pessoal, então, beijo a todos, boa noite, bom final de semana, boa semana a todos. Na semana que vem a gente se encontra novamente para finalizarmos isso. Temos mais 2, né? Para a gente dar sequência ao nosso trabalho aqui. Tchau, tchau, pessoal. Eu só vou encerrar a gravação, se alguém precisa falar comigo, eu estou aqui, tá?